Então, tem uma poesia também, que você até conhece, A Selva também, eu gostei demais. E o nosso caro confrade Jailton, quando uma vez eu recitei para ele me elogiou, disse, rapaz, sua poesia vai servir para mim nas minhas aulas. Você vê que ele foi generoso com isso comigo. Você vai servir para mim na minha aula, porque eu vou falar para meus alunos a selva, né? Mas depois eu fico para... Inclusive, confrade Baracho, você me autorizou e eu trabalhei seus poemas, alguns dos poemas de seu pai, na faculdade com meus alunos. Eu sei disso, obrigado. Você realmente brilha na poesia também, né? Então eu vou, para não demorar muito, recitar esse soneto de meu pai Deus. Há uma força suprema, onipotente e misteriosa aos páramos da luz, e sobre a terra paira transcendente, e ao nosso olhar atônito reluz. Fez brotar vital semente, que é o nosso. Fez brotar vital semente, semelhança que em si mesmos transluz. A luz da fé, que no âmago da gente jorra esperança e caridade a fluxo. Força que a humanidade corrompida vence os transes da dor fortalecida na doce compaixão dos olhos seus. Essa força que é o pão de cada dia. Embora criança, eu bem já compreendia que é a grande força salutar de Deus. Obrigado, Baracho, pela declamação. Eu agora vou, sem mais delongas, agradecer também a participação da nossa querida Eglê Machado. Ela falou que ia fazer um esforço para participar. Que bom que você conseguiu, Eglê. Muito bem-vinda. Obrigada. Bom, então, nós vamos passar a palavra ao nosso confrade Kleber Torres, que vai nos falar um pouco sobre poesia. Só que, na verdade, ele levantou um tema, a princípio, polêmico, e interessante, instigante, né? Questionando se a poesia é necessária, né? Então, Kleber, eu vou aqui projetar o slide que você mandou, os slides que você mandou, e você vai... Deixa eu abrir aqui, pronto. Eu também estou aprendendo com essas coisas, apesar de já estarmos há um tempinho, né, com essas aulas distância, mas tem sempre um aprendizado novo. Eu não tenho essa experiência toda, eu sou ruim de informática. E ainda botei o suporte de minha filha para me ajudar aqui, porque a burrice é forte, viu? É o seguinte, eu vou começar com uma pequena introdução, para depois a gente entrar nos slides. Pois não, à vontade. Essa introdução é o seguinte: a poesia é considerada uma das 7 artes tradicionais, ao lado da arquitetura, que muita gente acha que não é uma arte, porque ela não tem uma finalidade de sensorial em si, mas sim de servir, ser uma habitação, um serviço público, um hospital. Também a escultura, a pintura, a música, a dança, o cinema e a literatura, que inclui a prosa, o verso, e é considerada essencial a poesia, mas enfrenta uma crise num mundo cada vez mais tecnológico, competitivo e multimídia. Ela é considerada como uma prática cultural histórica, né? Anterior mesmo à escrita, pois surgiu com a incorporação dos fonemas à fala humana, com sons articulados, combinados em sílabas, palavras e frases, que formavam, e que também, eu acho que foi a primeira base de essência de comunicação entre as pessoas. Como arte baseada na linguagem, a poesia também está associada às belas artes, como também à própria religião. Ela foi encontrada, por exemplo, nos textos de Gilgamesh, na Antiguidade, na Bíblia, em especial nos Salmos, nos Provérbios, no Apocalipse, com as suas revelações escatológicas,
e as micrometáforas em profusão, que é um dos recursos da poesia, ao lado da metalinguagem. A poesia também está implícita no Alcorão, nos Vedas, que incluem o Mahabharata e o Ramayana, bem como textos não religiosos, como o Gorinosho, de Miyamoto Musashi, no livro dos 5 Anéis, que fala do fogo, do ar, da terra, da água e do vazio, e é considerado o maior samurai, e era um marginal, um Ronin, que trabalhava a servir assim de senhor nenhum. A poesia também está implícita em obras épicas, na literatura universal, por exemplo, na Odisseia, na Ilíada de Homero, depois na Divina Comédia de Dante, que fez uma viagem ao inferno, ao purgatório e ao paraíso. E ela começa no meio do caminho, a primeira palavra da Divina Comédia, no meio do caminho, que Drummond transformou no poema, tem uma pedra no meio do caminho, em referência a esse conhecimento, né? Ou mesmo os Lusíadas de Camões, que fala das conquistas lusitanas e é considerada uma base da formação da língua portuguesa em termos de estrutura linguística e tudo mais. O próprio teatro de Shakespeare, autor de célebres sonetos, entre os quais está a frase de que o tempo é um devorador e que cega um pouco as garras do leão, que somos nós, ela, em referência ao envelhecimento, com suas consequências, também faz ilações poéticas que foram imortalizadas em cenas como, por exemplo, aquele do ser ou não ser, o to be or not to be, that's the question, e que a questão é o homem como um ser durante todos os tempos, desde a Idade Média até os nossos dias. Mas a história da poesia também nos remete a gente que não era poeta, mas era um filósofo, Aristóteles, que há 2.000 anos, 2.400 anos, com uma linguagem transparente e uma sabedoria em comum, já teorizava sobre a arte poética, dizendo que o poeta devia dialogar com o leitor o menos possível. Ele também associava o conceito da poesia à imitação, que é um dos recursos da poesia, e serve, inclusive, até para os blagues e tudo mais. Agora, ele dizia também que a poesia deve ter um estilo agradável, com base no ritmo, na harmonia e no canto. Isso também faz parte dos conceitos de um autor contemporâneo, Ezra Pound, que eu vou falar mais adiante. O filósofo grego também discutiu a questão da universalidade da poesia, que deve ser clara, sem trivialidades e com um tripé básico, ou seja, começo, meio e fim. Ainda na antiguidade, Pitágoras, que deu uma contribuição à matemática, ao propor números perfeitos e um teorema que leva o seu nome, ele também contribuiu na teoria da música, quando propôs uma escala das notas musicais, o que veio enriquecer a poesia, que se associa também à música. Agora, no século passado, o genial Ezra Pound, do ABC of Reading, ABC da literatura, propõe um rompimento da tradição etnocentrista ocidental e que globalizou o fato poético. Eu estou falando muito rápido? Não, Kleber, está ótimo. Entendeu? Ele se propõe a construir um poema sem fim, sem categoria conhecida, e, em essência, um misto de tudo sobre tudo. É uma obra de arte maluca, né? E ele terminou num hospício. Pound ainda propôs, como categoria redutora do texto poético, um tripé similar àquele de Aristóteles, em que fala da fanopeia, ou seja, o poder visual da imagem, hoje cada vez mais forte com a televisão, com o cinema e com a informática. A melopeia, a musicalidade da poesia, e também a logopeia, através da combinação da forma e o conteúdo das palavras, que reforça tudo aquilo que Aristóteles tinha pensado há 2.400 anos. Agora vamos entrar na parte que já pode ser apresentada nos slides, né? O fato é que no mundo globalizado competitivo, a poesia não tem uma função definida. Ela é inútil, ela não gera bens, não gera serviço, nem encargos. E, além disso, a sua inutilidade atravessa os regimes políticos que não respeitam o poeta, tanto que nem quando quer desfazer de uma pessoa, diz que aquilo ali é um poeta, é um doido, está entendendo? Coisa similar. Também não tem
aceitação econômica, ou inclusive o livro de poesia vende muito pouco nos mercados. E muitos editores fazem questão até de nem editar a poesia. A poesia também enfrenta a crise do nosso tempo, que foi gerada por novas tecnologias e pela incorporação da nova linguagem, da publicidade, da propaganda, que influenciou, inclusive, a poesia concreta. Por exemplo, nós temos um caso de poesia concreta que eu acho mais bonito, que é o da garrafa da Coca-Cola. Nos anos 50, o cara idealizou aquela garrafa com um bojozinho que tinha forma de esquador. Essa garrafa, ela tem a tipologia própria da Coca-Cola, que é aquela letra desenhada, linda, a forma do invólucro e o sabor de fantasia da bebida, o que a torna uma poesia. E a tecnologia digital também viabilizou a tecnopoesia, que é digital, midiática e tridimensional. Então, por exemplo, ela permite você ver na tela do computador a palavra onda se desfazer na forma de uma onda. Ou num poema como O Sino, de Otávio Paz, que tem uma forma de um sino. Si, sim em espanhol, e no embaixo, e não. Quer dizer, a parte longa é o não, e a parte menor, a do sino em cima, é o sim, que dá uma ideia desse referencial gráfico da poesia. A poesia também reflete a sociedade da sua época, e tem como referenciais importantes, como eu já disse, a metáfora e a metalinguagem, quando fala dela própria diante do mundo. Então, o poeta, para se safar desse drama, ele tem de falar do problema da poesia e colocar o problema dentro do próprio poema, como é que ele vai fazer para sair dessa equação que não tem resultado. Como contraponto, os regimes totalitários também têm, muitas vezes, o poder de explicitar a capacidade de resistência da poesia e dos poetas, mas não chegam a alterar a função da poesia. Eles censuram a foto, mas não evitam a caricatura ou a metáfora e nem a crítica nas entrelinhas que está em tudo. Então, uma rosa é uma rosa. Embora talvez a poesia tenha função definida, não tenha uma função definida no quadro das artes, da cultura, a de ser uma manifestação inútil, segundo a teoria do utensílio de Paulo Leminski, um poeta brasileiro, morto ainda jovem, a poesia tem o valor de troca e, o mais grave, vende pouco nas livrarias. O poeta William Carlos Williams escreveu em 2023 que The Rose is obsolete, but each petal ends in a edge. Os versos iniciam o poema Rosa, publicado no livro experimental The Spring and All, e ele se referia ao fato de que tudo que é inútil acaba adquirindo uma condição de obsoleto. É o caso da poesia, num mundo francamente utilitarista. Mas o poeta admite que cada pétala, que também é o poema, finda num abismo, num limite extremo. E a poesia é um desses limites extremos que, ao mesmo tempo, fascina, aborrece, encanta e nos eleva também. Cara, confrade, eu tenho uma ótima notícia para você e uma não muito boa. A ótima notícia é que você está indo muito bem. A notícia ruim é que eu não estou conseguindo projetar o negócio de jeito nenhum. Já tentei. Engraçado, então, não tem problema, não. Não tem problema, não. É isso mesmo, com essa tecnologia. Nem se preocupe. Está ótimo. Continua. Mas está excelente, está ótimo. Mas sim, não precisa, não. Tinha só uns tópicos mesmo, não tinha mais, não. Eu falo dos tópicos mais devagar, para não perder o elan. Muito obrigado. Viu? Aí é o seguinte, cabe verificar o tempo da poesia, que é, por exemplo, diferente do tempo da prosa. E a liberdade da poesia também é diferente da liberdade da prosa, ou das artes plásticas, e mesmo da música. Embora hoje, com o instrumento multimídia, elas se casem e se incorporem na formação de uma nova linguagem. A poesia está hoje dissociada da evolução das línguas, que ela ajudou a consolidar, como no português, nos Lusíadas, e no italiano, no caso da Divina Comédia. E até de participar da sua recriação como suporte, mas o uso dos recursos da tecnologia digital. Alguns críticos consideram que ela não tem nem mesmo a sua antiga função de estimular a língua. Esse papel tinha sido transferido para a televisão, para o rádio, para os jornais, blogs, redes sociais, para o cinema, e também
incorporado pela tecnologia digital. Com isso, de certa forma, há um esvaziamento ainda maior das funções do poder da poesia nesse novo e conturbado milênio, marcado pela violência, pelo avanço tecnológico acelerado, pelo imediatismo exacerbado, em que tudo é resultado e números. Isso sem falar nos problemas ambientais, nas grandes ameaças que nós temos de poluição, da falta de água, de guerras, crises políticas e econômicas, e que também afetam a arte, a cultura e a poesia. E é nessa situação de inutilidade, de obsolescência, de arbitrariedade, de violência e de morte, define um pouco o que é a poesia nesse início de milênio. Talvez resida aí a sua função, a de enfrentar situações extremas, de sobreviver em abismos, limites, sem objetos, sem objetivo, referências imediatas. Drummond tem um poema chamado Dissolução, que foi incluído na coletânea Claro Enigma. Claro Enigma foi escrito em 1951, e Drummond já propôs um problema poético, que daqueles que eu falei que a poesia poderia trazer para o leitor. É a de Arcturus, da constelação Boiadeiro, a quarta estrela mais brilhante do céu noturno, e que Drummond descobriu como um cão mijando no muro. Isso é a essência do entendimento para o leitor e incorporar ao esclarecimento desse enigma. E coopera também para a definição do lugar ocupado pelo fenômeno poético no mundo. Ele disse também nesse poema de Solução: escurece e não me seduz, tatear sequer uma lâmpada, pois que aprove ao dia findar, aceito a noite, e com ela aceito que brote uma ordem ou outra de seres e coisas não figuradas. Nos dias odiernos, interessa a poesia a perspectiva dialética da tradição e da inovação. É onde ela pode se salvar. Nesse caso, só a poesia inovadora poderá sobreviver, inovadora em relação aos anticânones forjados pela cultura oficial e por movimentos da década de 50 e 60, como, por exemplo, Contracultura, com a proposição de uma outra ordem de seres e coisas não figuradas, apresentado, por exemplo, no Uivo, de Allan Ginsberg, que é um grito do homem do século XX e da relação dele, inclusive, com o homossexualismo e tudo mais. Já no Brasil, nós tivemos o poema Sujo, de Ferreira Goulart. James Joyce, que nos brindou com Ulisses e Finnegan's Wake, que também é, de certa forma, uma obra poética. Nos levou também Giacomo Joyce, um livro italiano, um pequeno livreto de poesia, em que o mínimo era mais, e que ele termina dizendo uma coisa fundamental: me ame meu guarda-chuva. Era a paixão dele por uma aluna adolescente que, nos nossos dias, teria considerado pedofilia. A existência real da poesia nesse mundo cada vez mais dominado pelo poder econômico, pelos mercados globais, propõe a ela, a poesia, que se defronte com questões que ninguém mais, nem mesmo a filosofia, quer se confrontar. Então, cabe a ela discutir o insucesso, a obsolescência, a violência, a morte, a impotência do homem diante do mundo e da vida, o que já foi alertado por alguns filósofos como Nietzsche, e o isolamento também que nós temos hoje no dia a dia em função dessas medidas de higiene social para evitar a disseminação da Covid-19 e outra ordem de seres. Então, a poesia passa a ter como referência questionamento. Drummond nos levou um poema chamado Cota Zero. Cota Zero, stop. A vida parou ou o automóvel? O que é que parou? O que é que parou? Quando o destino lembrava, sinto que o presente mês me assassina, os derradeiros astros nascem tortos. E Mário Quintana, como disse Jailton outro dia, num encontro de poesia aqui em Itabuna, na BB, via com um humor contestador que eles passarão, enquanto eu passarinho, em relação à vida, em que tudo passa, menos o cobrador e o motorista. Não saiu de humor escrachado, que transforma o poema em piada, e também o poema vira piada. Eu escrevi uma apresentação do livro meu, Artimanhas, uma apresentação do João Tex. Um outro problema faz referência ao trabalho dobrado de quem tem um homem que vai capengando para o trabalho. Ele trabalha 2 vezes. Robert Creeley
destacou em penso que cultivo tensões como flores, num bosque onde ninguém vai. O que ele estava propondo é que, no lugar da poesia do poeta, um bosque, um mundo figurado, é metafórico, ninguém vai. E é esse problema que o poeta tem de resolver. Então, qual é essa crise que nos orienta para dois movimentos distintos? E complementares entre si, que levam a poesia, de novo, àquela situação extrema do The Edge, daquele poeta americano. Primeiro, o movimento do mundo real, que expulsa a poesia do seu círculo, e ela tem que ser redescoberta, reorientada. O outro é o movimento de cada poeta, que é o cultivar tensões, da poesia da comum, das coisas desse mundo, e nos leva a novas proposições. Para Otávio Paz, um dos maiores poetas mexicanos, a história da poesia moderna é do descomedimento, não tem limite, sabe? E o astro negro desse cenário é o Conde de Letremont, é o pseudônimo do Isadore Ducasse, que é um uruguaio que morreu em Paris aos 24 anos e que preside com sua irreverência, onde tudo é permitido, o destino do nosso poeta. Ele tem um livro, o Canto de Maldoror, em que ele faz uma crítica ao homem como um predador da natureza e a Deus como criador dessa coisa. Ele não perdoa nada, nem a ninguém, nem a ele mesmo. É por isso que a saída universal é investir no particular, de uma perspectiva global, mas não investir no universalizante. E Drummond, em uma lição de poesia, ensinava não falar da cidade. Ele dizia, não fale da sua cidade, mas do mundo. Lembrando que Raimundo é uma rima, mas não é uma mera solução. Também cabe ao artista com opções investir na tradução do contemporâneo, uma forma simples e arriscada de diálogo com o passado e com o presente. Trabalhar critérios de qualidade e até mesmo reinventá-lo. É reinventar a poesia e se reinventar humanamente nessa tarefa. A outra seria dialogar com a tradição imediata ou menos imediata, no horizonte de inovação, uma palavra-chave para o processo poético. Assim, restam para o artista, nesse cenário, para todos nós, alguns desafios. Primeiro, enfrentar essa situação de impotência, morte, violência, obsolescência e inutilidade, que são alguns dos desafios da liberdade da poesia, que queira ter algum significado neste fim, neste milênio. E, como dizia Michael Palmer, all clocks are closed, parts are greater than the world. Ou seja, todos os relógios são nuvens, as partes são maiores que o todo. Mostrando com uma visão holística que, apesar de tudo e com toda a crise que enfrentamos, a poesia ainda é necessária, essencial. Mas quem vai duvidar? Bem, basicamente foi essa a minha contribuição. Acho que eu falei muito rápido, por falta de uma experiência didática, mas eu estou aberto para a gente conversar sobre o tema. Que bom. Caro Kleber, eu hoje à tarde, não sei porquê, lembrei de um texto que eu acho que você conhece, de um poeta português chamado Antônio Ramos Rosa. E ele diz mais ou menos assim, eu vi o tema que você preparou e falei, esse poema tem alguma coisa a ver. Se o poema não serve para dar o nome às coisas, outro nome, e ao silêncio, outro silêncio. Se não serve para abrir o dia em duas metades como 2 dias resplandecentes, e para dizer o que cada um quer e precisa, ou o que si mesmo nunca disse. Ele vai questionando isso, e aí no final ele fala o seguinte, ó, se o poema não serve para tirar o sono de um canalha ou ajudar a dormir o inocente, se é inútil para o desejo e o assombro, para a memória e para o esquecimento, se o poema não serve para tornar quem o lê num fanático, que o poeta então se cale. Nesse caso, ele é um poeta engajado, ele é engajado politicamente, na crítica social, e isso não tira a validade da poesia. Mas a poesia política, ela tem um viés também, que ela pode estar a serviço também de uma ideologia, de um regime e tal. E a arte, ela se sobrepõe a esses fatores. Mas Fernando Pessoa também dizia na tabacaria que
Ele não queria ser nada, mas havia nele todos os sonhos do mundo. Aí via o mundo da janela do quarto dele. E depois ele via o dono da tabacaria e via ele na porta do estabelecimento, com a coisa como um tabuleiro na cabeça dele, escrito tabacaria, e vendendo as coisas. Ele disse que no futuro, essa língua que escreveu aquela coisa ali vai desaparecer, a tabuleta vai desaparecer, a língua vai desaparecer, mas não no universo, de alguma forma, estaria fazendo poesia. Pessoa ensinando também. E você falou em engajamento, eu me lembrei também de alguma poesia assim, instrumental, me lembra o nosso grande poeta chileno, Neruda, né? Aquela Neruda poesia... também, Ele queria incendiar o mundo, né, com aquela poesia dele, particularmente contra o presidente americano Nixon, né? Ele até criou um neologismo na época chamado Nixonicídio, que ele usa num dos seus livros. Então, parece que a poesia tem uma função, mas mesmo com essas funções que ela tem, a gente poderia até questionar, será que precisaria ser útil? Né? Será que ser poesia já como arte, né? Já não basta em si? Né? O maior poeta russo do século passado, Vladimir Mayakovsky, se suicidou nos anos 30 no regime Stalin, e deixou uma obra poética caudalosa e que falava do dia a dia das coisas, e fez um trabalho político. Ele trabalhava na agência de publicidade do governo russo, mas ele separava a poesia dele da ideologia e tal, mas mesmo assim ele tinha esse viés ideológico. Mas com a capacidade dele de artista, ele não superava isso e fazia uma poesia de alto nível, de boa qualidade, e que perdura, né? Ele tinha uma amante chamada Lila Brick, a quem ele cobria com a fumaça do cigarro, ele vestia com a fumaça do cigarro. Quer dizer, é um poeta que deixou também uma marca na literatura. Outro foi um espanhol, né? Aquele que morreu, que os sonetistas mataram. Garcia Lorca. Que foi um grande poeta e também foi um dramaturgo. E ele fez poemas sobre a Espanha, sobre músicas também, músicas dele, no Cancioneiro Gitano, deixou um livro Cancioneiro Gitano e deixou cerca de 12 canções para guitarra, muito bonitas, que você pode achar no YouTube, se acha. Garcia Lorca, um dos maiores poetas espanhóis, e que tem um poema dele que é lindo, que também é engajado de alguma forma politicamente, que é sobre eram 5 horas da tarde, quando um cara morre e tudo. É muito bonito esse poema dele também, e é uma referência na poesia universal. Eu me lembrei também agora daquele poema do Ferreira Goulart, em que ele fala, né, uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente e tal, e depois ele conclui, será arte? Né? Então... Ele foi um poeta engajado e também foi um dos pais do modernismo, não, da poesia contemporânea brasileira, né? Livro dele, Livro da Noite Veloz, e o poema Sujo, que é uma obra-prima também, de contestação, é um poema de contestação também, de contestação da própria poesia, da linguagem da poesia, do fazer poético, porque o poeta está brigando com tudo isso que está aí, tá entendendo? Ele não pode estar satisfeito num mundo desigual, num mundo cheio de problemas sociais, cheio de corruptos, tá entendendo? Se o poeta ficar contente com isso, ele não tem função também, sabe? Ele tem que ter uma função crítica da realidade. Essa daí é melhor, essa função crítica é melhor do que a ideologia, do que tudo. Porque ele bate no de direita, no de esquerda, do centro, nos erros do mundo, né? Mas não é palmatório do mundo para consertar tudo isso. O Kleber, também na questão da necessidade da poesia, né? O artista, o poeta é artista, a poesia é arte, como várias outras. Então, o poeta tem uma necessidade dele ou dela, no caso de poetisa, de expressar, de dizer algo através dos versos, né? E isso independe de questões de utilidade, questões instrumentais, não importa. O indivíduo quer botar aquilo para fora porque aquilo está incomodando. Ou aquilo veio, chegou e precisa ser burilado e precisa ser colocado no papel, né?
Então, é uma necessidade que independe de qualquer questão de utilidade, digamos assim, né? Hoje, um dos maiores poetas que eu considero é o Arnaldo Antunes, que até fez aniversário essa semana. E é um cara que a poesia dele é maravilhosa, sabe? Outro dia ele fez uma apresentação na TV aí, na TV educativa, muito interessante, e ele fez, não foi música em si, ele cantava e o cara tocava, e já fazendo música experimental também, e poesia experimental. Mas o Vinícius de Moraes, já nos anos 70, 80, 60, depois do 64, ele pegou a poesia, que ele é um poeta, um grande poeta até, um cara altamente culto, era diplomata, e começou a popularizar a poesia através da música dele, e nos levou todo um caudal de músicas, inclusive com boas parcerias com o Toquinho, com outros músicos, e que ficaram na memória da MPB e da música internacional, né? Por exemplo, Garota de Ipanema, tocada em todo mundo, A Insensatez também, e são poesias brasileiras, do poeta brasileiro, que deixou um legado também muito grande. Interessante que ele conseguiu reabilitar algumas formas tradicionais que estavam fora de moda, né? A ode, o soneto, etc., né? O talento foi tão grande que ele colocou em evidência novamente esses formatos, né? Já estavam meio caducos, né? E também igual o Samba da Bênção também, que faz homenagem a todos os músicos, e que faz o resgate da MPB e tudo. Ele teve uma participação muito interessante como poeta e como músico também. E como músico criativo, e que gostava de um cachorro engarrafado também na casa dele. Bom, aí dizer que a fala de Kleber é espetacular, chovendo molhado, e nós estamos diante do cara que, como eu disse, é uma visão de mundo e uma percepção de mundo extraordinária. É sempre enriquecedor ouvir Kleber discorrer sobre qualquer assunto, porque ele tem essa facilidade de transitar com muita... apesar dele achar que de ter falado rápido e que talvez não tenha sido didático e tudo mais, mas foi delicioso, foi como esperado, foi sensacional. Eu quero fazer uma intervenção, na verdade, duas. A primeira é que, ao falar de poesia, e eu tenho sentido muita falta da professora Zélia aqui nas reuniões, eu não sei o que está acontecendo com a professora Zélia Posidônio, mas poesia e professora Zélia Posidônio tem tudo a ver, e eu sinto uma falta tremenda dela por tudo, né? Pela capacidade dela, pela gentileza dela, pela harmonização que ela traz ao ambiente. Mas, enfim, é uma pena a professora não estar participando, e especialmente dessa apresentação, porque certamente ela já estaria aqui transbordando com a interpretação dela, muito peculiar e muito singular, poesias maravilhosas. Então, quero deixar registrado. Alves também, viu? O Salvio Negreiros e tal, ela sabe tudinho. E Cântico Negro, né, de José Régio também, é espetacular. Ave Maria, de arrepiar ela declamando. Outra observação, nesse livro, está correto aqui? Acho que sim, deixa eu ver. Pegou aí? A câmera pegou? Argumentação contra a morte da arte, de Ferreira Goulart. Argumentação contra a morte da arte. O Ferreira Goulart, ele traz um questionamento, Kleber, muito próximo disso que você falou, sobre a obra ser necessária ou não. E aí, me permitam, ele diz, pode-se alegar que, em princípio, todo problema é suscetível de se tornar matéria artística. E nisso concordo, diz Ferreira Goulart. Depois ele continua. Mas é necessário que a linguagem da arte se aproprie dele, ou seja, do problema, o interiorize, a fim de que a indagação e a resposta, se houver, se processem na linguagem artística e nunca fora dela. O que define o modo de formulação estética e determina a vitalidade da expressão é essa unidade do pensar e do fazer. O artista não sabe a solução senão quando termina a obra. Ela é a resposta à indagação que a fez nascer. Se o artista já sabe a resposta antes de fazer a
a obra é desnecessária. Entendeu? Porque o nosso presidente estava falando, sabe essa coisa que o próprio Ferreira Goulart fala, né, que a poesia é proveniente do espanto, sabe essa coisa incontida e que se sabe lá de onde veio, mas que você não sabe o que vai escrever exatamente, e porque você não tem essa resposta, Ferreira Goulart é imperdível. A argumentação contra a morte da arte, ele discorre isso com muita propriedade. É isso. Caro Zumareta, já que você mencionou o nome da professora Zélia, eu fiz contato com ela hoje, Jailton também tem tido contato, ela em função de demandas familiares, e ela está numa fase de reorganizar a vida, replanejar a vida, então, mas ela está bem, graças a Deus está bem, e em breve ela vai estar conosco novamente. Eu aproveito aqui para mencionar também a nossa poetisa confreira, Glória Brandão, que está na reunião. Muito bem-vinda, Glória. Versil, que é o nosso Relações Públicas e assessor para um monte de coisa também, inclusive na parte jurídica, administrativa. Muito obrigado, Versil. Eu sei que sua agenda é complicada, mas você consegue fazer mágica, né? E também o Washington, que está na reunião. Mas a palavra continua franqueada. Versil, eu acho que seu microfone está baixo. A gente não consegue ouvir direito. Eu preciso dizer boa noite para todos os confrades e confreiras presentes nesta reunião, com o meu abraço poético para todos e todas. Obrigado, Glória. Muito obrigado. A palavra da poesia, eu dei duas contribuições ou três na minha obra. Uma, eu falei sobre a linguagem das nuvens, que eu estou preparando para lançar essa semana. A outra é sobre o nada, né? Porque um escritor francês propôs fazer um romance sobre o nada. E eu fiz um livro de poesia falando dessa coisa do nada. Ensaios inúteis sobre o nada. E também num livro chamado Passaralho, que é o passarinho do caralho, praticamente, que passava pelas redações e fala sobre as aves também, como um fator de poesia, e que também encantou muitos poetas. Agora, tem outra questão que não está muito nessa palestra e que tem a ver com a arte, é o que o Elon Musk, o empresário americano, que tem negócio de aviões para naves espaciais, para a Marte, toda, ele tem uma ideia, uma visão, de que tudo isso que a gente está não é realidade. Ele não sabe diferente do real ou não, porque tudo isso pode ser um grande programa de computador. E essa coisa é muito real, essa ideia desse cara. Como se a vida fosse uma meditação e tudo um grande jogo, talvez de Deus, ou de seres superiores a nós, que usam o homem como uma máquina qualquer. O filme Matrix fala dessa questão. Ok. O confrade Jailton levantou a mão. Primeiro, boa noite a todos. Estão ouvindo bem? Sim. Sim. Primeiro, eu quero dizer só duas coisas antes de falar do nosso grande Kleber. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos na condição de vice-presidente desta academia. Eu sou muito otimista. Eu acredito que, quando eu olho, eu vou tomar uma água e olho o copo, eu não me importo se tem água até a borda do copo. Teve água para mim, estou feliz, porque água mata a sede. Por que eu estou usando esta metáfora nessa reunião? Porque a presença de vocês aqui me deixa muito feliz, porque estamos vivos. Estamos vivos, estamos juntos, mesmo distantes, mesmo sem estarmos corpo a corpo, estamos juntos. E uma academia se faz viva, não só no papel, mas pela presença viva dos encontros, das discussões, dos bate-papos. E a minha preocupação nós temos dezenas de componentes, de confreiras, confrades, e sempre tem um número limitado de participantes.
eu quero crer em apenas 1 hora do nosso tempo, quase que uma vez por mês, eu acredito, uma vez por mês, não é possível que as pessoas não consigam encontrar 60 minutos de um tempo em um mês. Aí depois se pergunta, como que uma academia pode ficar viva se a gente nem se encontra para discutir, nem fica perto, nem fica junto? É isso que eu queria só para pensar, para discutir. Kleber, para a semana, na segunda quinzena, eu vou participar de uma feira literária, numa mesa que fala exatamente o tema que é fantástico, a necessidade ou desnecessidade da poesia. E você me deu assim um farto material. Então, eu queria lhe agradecer. O que você apresentou foi fantástico, e é fantástico. E eu digo o seguinte, a poesia é necessária? Porque somos a resistência. Não só a poesia, a arte é necessária. Como eu sempre disse, como eu coloquei naquela vez na ABB, na quinta-feira passada, no dia 3. Nós somos a resistência, senão eles vencem. E eu acredito que a arte também tem uma das funções que é ser engajada. É uma das funções, né? Das várias funções da linguagem, como a metalinguagem, a poética, a expressiva, etc, etc, etc. Uma das funções também, além da poética, o objetivo da poesia também realmente é sacudir. Fernando Pessoa dizia que se ele não escrevesse, ele enlouqueceria. E olha os homônimos de Fernando Pessoa, né? E Nietzsche diz que um dia sem poesia, um dia sem dança é um dia morto. E eu digo, um dia sem poesia é um dia morto. Porque você pode falar de poesia de tudo. Porque nós somos a própria vida da poesia, porque o objeto poético está dentro de nós, as nossas emoções, os nossos sentimentos, somos de carne e osso. E como a gente vai achar que poesia é desnecessária? Apesar de existirem políticas públicas que coadunam com esse pensamento, que é a desnecessidade da arte, a desnecessidade da poesia, a desnecessidade da literatura. Eu estava dizendo aqui, você sabe disso, nosso presidente, quando eu morei nos Estados Unidos, eu via livros de poesia dentro das farmácias, dentro das vendas, dentro das lojas, e as pessoas compravam. Sabe por que no Brasil não existe isso? Porque a poesia liberta, a gente livre, a gente muito perigosa. E nós somos um perigo para a sociedade, porque a gente questiona. Então, que bom. Eu quero agradecer a esses 18 componentes aqui presentes e convidados pela ousadia, numa segunda-feira, véspera de feriado, véspera de comemorar a independência do Brasil, a gente está junto, reunidos, falando de poesia. Isso que eu queria agradecer a todos, um beijo grande no coração, para não me alongar, em virtude do tempo. O confrade Washington, professor, se não me engano. Professor Daí, está vendo? Terminou o mestre, a quem eu tenho um carinho especial, fazendo um silogismo imperfeito, está vendo? Começou a dizer sobre a necessidade dos acadêmicos estarem participando da academia e fechou, no entanto, com essas palavras aí. Você está vendo como é que é? Como é a poesia, a arte, o falar, como é interessante, como essa dialógica é muito, muito, muito legal, entendeu? Não, mestre? Uma outra situação eu sei o quanto, mas é difícil também para alguns dominarem essa questão da tecnologia. Talvez por Cláudio, Zumaeta, eu, você, professor Samuel e outros, por sermos professores, estarmos nesse dia a dia em virtude da pandemia, já aprendendo aí a forceps, falando a forma de dialogar via Meet ou outras plataformas, tem uma boa parte não tem esse domínio, entendeu? Eu tiro por mim aos 54 anos, foi assim, um parto mesmo, forceps mesmo, assim, daqueles bem difíceis, viu? Para mim pra também. Entendeu? Então, eu acredito que essa participação, eu tenho gostado muito, porque os temas têm muito construído o intelecto, desenvolvido essa parte intelectual, e quem tem participado tem contribuído muito com isso, entendeu? Vamos torcer que em breve esse negócio passe aí, para a gente estar abraçando um ou outro, que a gente é disso mesmo, né? Boa noite, meus queridos confrades e confreiras
Boa noite, presidente. Que bom ver tanta gente que nos traz só alegria. A presença já é uma alegria. E ela, traduzida aí pelo nosso palestrante, o Kleber, né? Essa tranquilidade que ele tem em empregar as palavras e transmitir conhecimentos, nos deixa muito feliz, Samuel, pelo desenvolvimento da academia. Não é uma Covid qualquer que vai matar em termos de deixar de que a nossa existência seja ela um bem para a humanidade. E o bem para a humanidade, ela se soma ao conhecimento que hoje é divulgado aqui nesse espaço de 1 hora. Eu vou concordar com o professor Jailton. Eu acho que 1 hora, embora seja a minha primeira vez, né, eu estou aqui na maçonaria, estou de terno, porque está havendo uma palestra que eu me comprometi também, mas pedi desculpas ao venerável e disse, olha, eu não tenho mais como negar a presença, porque senão eu serei um aluno expulso da academia. Né? E não estou com isso estimulando os que não participam a serem expulsos, mas que devem ser convocados de uma forma mais precisa, porque se o mínimo que nós podemos fazer é uma live e as pessoas não participam, eu acho que isso traz um desconforto para quem está com essa diretoria assumindo também o papel da nossa Agral. Então, eu quero dizer a vocês que tive a felicidade de ter um telefonema do Antônio, de Goiânia, um recém-aprovado pela nossa academia e que está saltitante de alegria para encontrar com todos nós. Já me predispus, eu sei que a academia certamente está tomando as providências para recepcioná-lo, mas, Samuel, eu estou candidato a fazer parte dessa recepção com todas as minhas forças para que esse nosso confrade que virá, ele sinta-se confortável no meio da gente. Um abraço a todos, eu estou me dividindo aqui, daqui a pouco eu tenho que sair lá para outra sala para participar da palestra que está havendo. Mas eu estou feliz de rever a todos e numa próxima quero que o Supremo Arquiteto do Universo me permita estar presente com mais pessoas, mais convidados, mais e mais, que a nossa academia merece e tem toda a qualidade do mundo para ser próspera. Um abraço a todos e todas. Obrigado, Washington. Aproveitando a palavra do confrade Washington, eu vou mencionar um nome que eu falei que tinha esquecido, que é o terceiro nome também aprovado pela comissão, né? Que é o professor Efson Batista Lima, que é vinculado à Universidade Federal da Bahia. Então, a professora Josane Moraes e Antônio Ernesto, que está nesta reunião aqui conosco, são os 3 nomes aprovados. Né? Inclusive, outros nomes virão. Né? Qualquer confrade ou confrade deve encaminhar a proposta para a comissão. Né? Tem até um formulário próprio que está postado no grupo do WhatsApp. Então, nós temos vagas, então vamos preenchê-las, né, oportunamente. Bom, o nosso tempo está se acabando. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Baracho, Antônio Ernesto, Zumaeta, Igreja, Hilton, Iris, José Carlos Oliveira, Kleber Torres, nosso palestrante. Parabéns, Kleber, pela sua eterna polêmica, o seu conhecimento questionador, foi muito interessante. Marcos Vinícius, Thelma, Vitor Moraes, o próprio Washington, o Ine, que é o sobrinho que está nos dando um apoio técnico. A gente está na faixa etária agora de aprender com os sobrinhos, né? Essas questões de tecnologia, né, mais recentes. Então, eu aprendo muito com o Ine, com o Miguel e com outros também. Glória Brandão, Cecil, muito obrigado pela participação de vocês. Se a gente não encerrar daqui a pouco, o Google bota a gente para fora da sala, porque agora tem um limite de tempo de 60 minutos.
Então, a gente vai ficar por aqui. Eu tenho uma boa notícia. Pela tatuagem, a nossa reunião de novembro, que é a última prevista no Estatuto, né? Não há previsão de reunião no mês de dezembro, certamente será presencial. Eu estou pensando em local amplo, em que a gente possa manter o distanciamento social, possa manter todo o protocolo necessário, mas a gente precisa de uma reunião presencial. Fazer certamente a primeira presencial, depois da pandemia, mês de novembro, quando daremos aos 3 novos confrades. Direitinho aqui. E o Washington quer a palavra e a mão levantada. Samuel, foi Jailton. Aproveitando, viu, presidente, já para a gente ir pensando na nossa confraternização, já que os eventos, seguindo os protocolos, a gente vai poder fazer evento, pensar já na nossa confraternização de Natal. Presidente, eu vou precisar da ata e do print da reunião. Estou fechando amanhã no Jornal Direito para passar amanhã. Eu mando sim. E hoje. Eu estou fechando a edição. Fechando a edição para pode fazer a foto da tela, de quem participou. Presidente, faz uma foto da tela aí de quem participou, por favor. Nosso colaborador para printar a tela do mundo. Elias, me ouvindo? Pronto, vamos lá. Um print aí do grupo todo. Por favor. Encerrei. Vou agradecer, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Muito obrigado, Cleber. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a Abraços de todos. Beijo, saudade. Eu te amo, doutor. Eu te amo, meu doutor. Boa noite. Samuel, qualquer coisa me convoque, viu? Certo. Até a próxima. Você levantou a mão novamente ou foi impressão? Presidente, quero te agradecer sua aula pronta que eu entreguei para meus alunos lá e foi um show. Muito obrigado. O islamismo foi genial. Valeu. Um abraço, gente. Posso falar? Até a todos. Um abraço. Pois não. Eu estou me despedindo dessa reunião e dizendo que eu cheguei atrasada. Eu me atrasei? Atrasei. E quem na vida nunca se atrasou? Olha, meu pessoal, minha água acabou, meu gás secou. Uma criança pequena, aqui eu estou. Mas como flor perfumada, nessa reunião, carinhosamente eu estou. Beijos para todos e abraços poéticos. O poema é um repente, verdadeiro e real. Parabéns, Glória. Obrigado. Obrigada. Até a